mas a mensagem de hoje é removendo os obstáculos à graça. É uma mensagem um pouquinho mais curta, porque logo em seguida nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu espero que seja um pouquinho mais curta. Logo depois nós teremos a ceia do Senhor e logo depois nós teremos uma reunião administrativa. Se você quiser ficar, você vai saber quanto nós recebemos, né, arrecadamos, com o que nós gastamos, e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com o dinheiro que sobra. Também tem o pessoal do louvor, também tem pessoas que estão interessadas, vai ter também, não vai? Então é isso aí. Só para colocar a gente no contexto, tá? Lembrar para vocês onde é que a gente estava. A gente parou o texto bíblico com Paulo saindo de Antioquia e chegando lá na Antioquia da Psídia. Depois ele vai para Icônio, Listra e Derbe. Isso tudo é o capítulo 14. Depois ele faz o caminho de volta, chega até Perge, e em Perge ele volta para Antioquia, que foi o seu destino, o seu lugar de saída. Também chegou agora de volta. Ele fez todo o caminho. Isso é o capítulo 14. Hoje nós vamos pular o capítulo 14 e eu vou deixar, porque eu quero terminar ainda esse semestre, eu vou deixar para a gente estudar o capítulo 14 num cappuccino, tá bom? Num estudo bíblico nosso. Tá? Então lembrar você que nós vamos ter um cappuccino onde a gente vai estudar o capítulo 14 na semana que vem, além de repassar os pontos dessa mensagem de hoje, tá bom? Então vamos para o texto bíblico agora, Atos 15, de 1 a 20, talvez o capítulo mais importante todo o livro de Atos, um dos mais interessantes, e vamos ver o que o Senhor Deus tem para a gente nesse texto. Eu vou ler na mensagem, você pode ler na tradução que você quiser, mas na mensagem eu achei que deu um molho tão interessante, ficou um texto tão bonito que eu resolvi trazer para vocês nesse texto, tá? Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo em que todos deveriam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus: se vocês não se circuncidarem conforme a lei judaica, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram. A igreja decidiu resolver a questão enviando Paulo e Barnabé e outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos e líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Fenícia e Samaria, eles anunciavam a todos como a mensagem se abrira a todos os povos. Os que ouviam a novidade se alegravam. Notícia maravilhosa! Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes. Eles apresentaram um relato da viagem, de como Deus os usara para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram-se de pé. Aqui são fariseus já cristãos, tá? Convertidos, tudo bem? Mas alguns fariseus puseram-se de pé para falar. Eles tinham se convertido, mas ainda mantinham a linha dura dos fariseus. Disseram: vocês têm que circuncidar os pagãos convertidos. É preciso fazer guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram trocados, os ânimos esquentavam. Então Pedro tomou a palavra: amigos, vocês bem sabem que há muito Deus deixou claro que era a sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem das boas novas e a abraçassem. Isso aconteceu não de segunda mão ou de ouvir falar por aí, mas diretamente por meu intermédio. Fui eu que fui lá pregar o evangelho a Cornélio, né? Então Pedro tomou a palavra... Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concede a eles o Espírito Santo, exatamente como deu a nós. Ele tratou os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois que creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos convertidos, com regras que oprimiram nossos antepassados e a nós também?
acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por sua graça, maravilhosamente fez por nós e também pelo que não são da nossa nação. Por que estamos discutindo então? Houve um silêncio geral. Ninguém dizia uma palavra. Nesse ambiente, Barnabé e Paulo relataram os milagres e as maravilhas que Deus havia feito nas outras nações pelo ministério deles. O silêncio agora era total. Não se ouvia um pio. Não se ouvia um pio. Houve um silêncio. Tá. Foi aí que Paulo quebrou o silêncio. Tiago quebrou o silêncio. Amigos, ouçam. Eu não estou enxergando direito, não. Amigos, ouçam. Simão nos lembrou que Deus, desde o princípio, deixou claro que os não-judeus seriam incluídos no seu plano. Isso está em perfeita harmonia com as palavras dos profetas. E ele vai citar o profeta Joel. A gente vai ver isso no cappuccino, tá? Depois disso eu voltarei e reconstruirei a casa arruinada de Davi. Vou refazer tudo. Eu a farei como nova outra vez. Então os outros povos que procuram vão entender. Eles terão um lugar para ir. Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é um pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Depois disso eu voltarei e reconstruirei a casa arruinada de Davi. Vou refazer tudo. Eu a farei como nova outra vez. Então os outros povos que procuram vão encontrar. Desculpa. Por isso, esta é a minha decisão. Não vamos impor um peso desnecessário sobre os não-judeus que se convertem ao Senhor. Vamos escrever uma carta com estes dizeres. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Guardem a pureza moral no sexo e no casamento. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura. Amém? Vamos orar então? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores. Pai amado e bendito, eu te peço agora que o Senhor esteja comigo. Que Teu Espírito Santo me ajude a pregar a mensagem que está contida nesse texto bíblico. Que eu possa expor esse texto, nada mais do que esse texto. Que o Senhor me esconda atrás da cruz. E que eu seja digno de anunciar a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia para todo mundo. A boa notícia da liberdade que alcançamos em Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoal, essa mensagem de hoje eu vou tentar responder algumas perguntas que ao longo dos últimos, talvez semanas, não deve ter mais do que 3 meses, eu andei recebendo em várias oportunidades com vocês. Então ontem, por exemplo, foi feito, será que um suicida alguém que se suicidou pode ir para o céu? Se eu estiver afastado, me afastei, me apostatei, quando Jesus voltar eu vou ficar para trás ou não vou ficar para trás? Posso ir na calorada da arquitetura ou não posso ir naquela festa maluca? O que é interessante é que se a gente se aplicar sobre esse texto bíblico, se debruçar sobre o texto bíblico aqui, a gente com certeza vai obter respostas para a nossa vida e para essas perguntas que foram feitas. Porque as chaves para entender essas perguntas, quem é digno de ser salvo, quem fica para trás ou não fica para trás, estão aqui, nesse texto bíblico, e é isso que a gente vai tentar responder hoje. Então, se você tem interesse em ter respostas sobre essas perguntas, então essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós. Antes de tudo, deixa eu tentar explicar para vocês o contexto do texto que a gente acabou de ler, tá? Só para repassar o texto bíblico, caso não tenha ficado claro. O que aconteceu aqui? Aconteceu, a gente já viu há muito tempo. O evangelho passou por causa da perseguição a ser pregado para quem não devia ser. Para quem ninguém esperava que esse evangelho fosse pregado. Para quem? Para quem não merecia, na cabeça do judeu. Para os gentios, para os estrangeiros, para aquele pessoal esquisito que adorava deuses esquisitos.
E aí o evangelho é pregado a essas pessoas e eles começam a manifestar os dons do Espírito Santo. Começa a acontecer milagres e maravilhas. Quem não era capaz de perdoar, agora perdoa. Quem era mau pai, agora passa a ser um bom pai. Quem era mau filho, passa a ser bom filho. Quem antes era desonesto e corrupto, agora sabe que a sua corrupção não é digna. Quem antes sabia que não vivia de acordo com os padrões de Deus, agora muda. E esses milagres começam a acontecer na vida das pessoas. Não há explicação para o que está acontecendo. Começam a receber o dom do Espírito Santo e o caráter das pessoas passa a ter transformado. E é isso que a Bíblia começa a dizer para a gente. E aí vem um grupo de pessoas que sai lá da parte de Tiago, que sai lá de Jerusalém, os judaizantes, mandados, só para explicar, Tiago é esse irmão do Senhor Jesus, o bispo de Jerusalém, um judeu ferrenho. E aí essas pessoas saem de Jerusalém, vão até Antioquia e começam a dizer, escuta, o nosso Senhor Jesus era circuncidado, porque eles não são. Escuta, o nosso Senhor Jesus não comeria as carnes que vocês comeram, porque vocês comem. O nosso Senhor Jesus jamais permitiria que uma mulher entrasse no templo, porque as mulheres devem ficar de fora, devem ter a cabeça coberta, e os homens têm que estar cobertos com o quipá, porque era assim que Jesus procedia. Por que vocês acham que vocês não devem proceder assim? E antes que você pense que a gente deve proceder assim, é porque o Senhor Jesus foi obrigado a cumprir toda a lei e cumpriu toda a lei para que você não precisasse cumprir a lei. Porque o único ministério da lei era apontar o nosso pecado. Ninguém praticando a lei consegue ser justificado pelas obras da lei. O único papel da lei é mostrar o quanto eu sou carente da graça de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3:20. Depois você pode ler com calma. Aí vem as perguntas. O que nos salva então? Graças a Deus que o apóstolo Pedro respondeu para a gente. Pela graça e somente pela graça. Pela graça. Um suicida pode ir para o céu? Alguém que se apostatou, se afastou da igreja e não pediu perdão, não se reconciliou com a igreja, pode agora, no momento do arrebatamento, será que ele vai ficar para trás ou ele vai junto com a igreja? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a mentalidade da pessoa que segue a lei, da mentalidade do judeu. A mentalidade do judeu sempre foi assim. E eu queria explicar para vocês o seguinte: sempre houve arrependimento no mundo judaico. Como funciona no mundo judaico o arrependimento? Funciona assim: você procura ser uma pessoa honrada que segue a lei, mas eventualmente você pode cair e pode errar. Você pode ter desvios. Então o que você faz? Bom, existe um dia chamado Dia do Perdão. No Dia do Perdão, você apresenta um sacrifício. Você apresenta um cordeiro. Esse cordeiro será sacrificado. O sangue do cordeiro será levado até o Santo dos Santos. Esse sangue será aspergido no trono de Deus. Lá se fará a Shekinah. Deus receberá esse sacrifício de sangue. E a partir desse momento, a ira que iria sobre você, o castigo que você merece, vai sobre o cordeiro. Como é que funciona na cabeça do judeu? O sacrifício de sangue anula o meu castigo. Para o crente também, né? Para o crente também. Para o crente também. Não sempre foi assim? Não é sempre assim? Mas tem uma coisa interessante, por que então nós não precisamos mais fazer sacrifícios? Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício definitivo.
O sacrifício de Jesus é definitivo porque antes, no dia do Yom Kippur, no sacrifício da ovelha, ele era só uma sombra do que viria. O sacrifício era um sacrifício de um animal. Vou aumentar o volume a pedidos, tá, gente? Eu só não consigo saber qual é o... Tudo? Tá ouvindo agora? Não? Aumentou? Aumentou? Tá. Deixa eu voltar para onde eu estava. O sacrifício era só uma sombra do sacrifício que viria. O sacrifício de Jesus, ele é definitivo. Mas o sacrifício de Jesus ser definitivo é muito mais do que isso. O sacrifício de Jesus ser definitivo significa muito mais do que simplesmente eu posso pedir perdão e agora, confiado no sacrifício de Jesus na cruz, eu não preciso de um outro sacrifício. O sacrifício de Jesus é um sacrifício que diz para mim assim, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele me limpou dos meus pecados que eu fiz antes, mas ele também me limpou dos meus pecados que eu fiz depois. Nada do que eu fiz e nem nada do que eu vou fazer. Quando a gente fala isso para alguém, a primeira pergunta que diz, então, cara, eu posso fazer o que eu quiser? Já que eu estou liberado, já que o sacrifício de Jesus valeu por tudo, quer dizer que então você está me dizendo que agora eu posso ter a vida que eu bem entender. É exatamente isso que você está me dizendo? É isso que você quer me convencer? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos voltar para aquela história da calorada. Será que eu posso ou não posso ir para a festa da calorada? Engraçado que quem me perguntou, não é que eu quero que a pessoa diga quem é, não, mesmo, porque não interessa. Mas aí eu disse assim, minha filha, como é que é essa calorada? Eu disse assim, é o seguinte, vai ter um polidense, e aí o pessoal vai botar maconha no brigadeiro, e aí você acha que eu posso ir? O que a Bíblia responde? A Bíblia responde para mim que você pode ir. O mais impressionante é que se eu for ler a Bíblia, eu vou ver em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas são permitidas. Qual é o significado disso? Lizardo, que absurdo você está dizendo. Você está realmente me dizendo que a Bíblia está dizendo que você pode... Olha, se você quer me perguntar se o fato de você ir, você vai perder a sua salvação, eu tenho que dizer com todas as letras, não, você não vai perder a salvação. Você pode, e eu posso ir? Boa pergunta. Eu acho que você pode. Só que se você é uma pessoa salva por Cristo Jesus, batizada pelo Espírito Santo, selada com o selo do Espírito Santo, quando você vir aquela menina naquele polidancing, o sonho que você vai ter é de parar tudo e gritar para aquela menina, você vale mais. Você não é uma carne exposta no açougue. Na verdade, você é uma mulher. E quando você é uma mulher de alma e espírito. Você merece ser amada, merece ser olhada, merece ser admirada pelo que você é. Muito mais do que um objeto, você agora é uma mulher integral e merece ser amada e respeitada como você de fato é, como uma mulher. Agora eu digo para você, se o Espírito Santo de Deus, naquele momento, faz você olhar para aquela menina e você não sente isso, meu amigo, você acha que você deve ir? E aí quando a gente vai ler todo o texto bíblico de 1 Coríntios 6,12, a gente vê assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí a Bíblia diz para mim, eu posso ir? Pode. Eu devo ir? Olha, se o Espírito Santo de Deus chama você e até lá, parar aquela brincadeira e chamar as pessoas a convencê-las do arrependimento que há em Cristo Jesus, de que todas as pessoas têm valor e merecem ser amadas e respeitadas e não ser um objeto na mão dos outros, se você quer isso, então você não só pode, como você deve. Porque o Espírito Santo chama a gente a fazer loucuras. Concordei. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O Espírito Santo nos chama a fazer loucuras. Agora, se a sua carne chama você a fazer o que você não devia, eu tenho que dizer para você, no nome de Jesus, que você não deve.
o judaísmo tem uma figura lindíssima sobre isso. Ela diz o seguinte: a nossa carne é como um cavalo chucro que nunca foi domado e que precisa ser adestrado. Estão entendendo? O nosso espírito é como um cavaleiro. Essa nossa disposição de fazer o bem, de fazer o que é correto, de andar de acordo com a vontade de Deus, isso é o que é o nosso espírito. A nossa carne segue os nossos instintos. O nosso espírito quer ser como Deus. E é sempre bom que o cavaleiro esteja sobre um cavalo e adestre o cavalo. Isso é judaísmo, gente. Cristianismo é uma outra coisa. Cristianismo é: eu não sou capaz de adestrar esse cavalo. Eu jamais terei forças para segurar essas rédeas. Não há nada em mim que me faça adestrar esse cavalo. Então eu digo: Senhor Jesus, me ajuda. E você convida Deus a entrar na sua vida. E aí um novo cavaleiro passa a entrar na sua vida. É o Espírito Santo do Senhor Jesus. Você vai para trás da cela e convida o Espírito Santo para segurar as rédeas e dizer: Senhor, de hoje em diante eu te peço, no nome de Jesus, segura essas rédeas para mim, porque eu não sou capaz de segurar este cavalo. Isso é o que a gente chama de conversão. Isso é ser cristão. Aí vem uma outra pergunta que também já fizeram para eles: mas e os 10 mandamentos? Continuam ou não continuam? Porque o que você disse é que a gente pode fazer o que a gente quer. Aí Jesus responde para mim de uma maneira linda no Sermão do Monte, diz assim: se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e escribas, cara, você não entendeu nada. Eu sei, o que está escrito na lei? Não matarás. E o que Jesus disse? Mas se você, com ódio, olhar para o seu irmão, para o seu próximo e dizer: seu idiota, quem aqui nunca chamou o irmão de idiota? Quem aqui nunca ficou com tanta raiva de alguém que disse: eu não quero mais que você se aproxime de mim? Que a Bíblia está dizendo para mim que você matou esse cara. Você é réu de juízo. Que a Bíblia diz para mim, a lei diz, mosaica: não adulterarás. O que Jesus diz para mim? Se você, no seu coração, desejar uma mulher, você já cometeu adultério. O que isso significa? Significa... Quantos rapazes aqui nunca adulteraram na vida? Levantem a mão, eu vou abaixar. Quantos de vocês? Porque todos nós somos carentes da graça de Deus. O que a graça de Deus me diz é que quando eu ando no grande mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, toda a lei se resume a isso. E o apóstolo Paulo disse isso quando a gente estudou Gálatas, a gente viu isso tão bem. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. No cristianismo, na religião, o que você faz define o que você é. No cristianismo é o inverso. No cristianismo é quem você é define o que você faz. Você não faz porque você quer receber uma recompensa, você não faz porque você quer que as pessoas ao redor de você aprovem você ou desaprovem você, você que não quer que o rabino, o pastor, os seus pais, seus amigos, ou lá o que seja, o grupo que você frequenta aprovem você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e o que você é define o que você faz. O mais bonito disso tudo é que o Mateus Porreca teve aqui, pregou exatamente isso, sem tirar nem pôr. E eu fico impressionado, porque o escândalo da graça incomoda tanta gente. Porque a graça de Deus incomoda as pessoas. Mas eu quero falar o último ponto e logo depois nós vamos passar para a nossa ceia.
Eu queria chamar a atenção para o texto de Tiago. Eu disse para vocês que eu não vou expor completamente o texto bíblico. Veja o que está escrito aí. Não se envolvem com nenhum tipo de idolatria, guardam a pureza moral no sexo e no casamento, não sirvam comida ofensiva aos judeus e cristãos, como é o caso de sangue e da carne ritualmente impura. Em outras palavras, você falando, não comam galinha ao molho pardo, não comam feijoada, é isso aí. Não comam leitão pururuca. E se você está em dúvida, é isso que está escrito, é isso. Se você está em dúvida por que você pode fazer isso ou não, porque sempre fica essa pergunta, eu não sei por quê, o que eu faço? Se você quer entender esse texto bíblico à luz do contexto bíblico no sábado, é porque a gente não tem tempo, senão a gente vai estourar o nosso tempo. A gente vai deixar isso para o Caputino, tá? Sábado, às 7 horas, a gente vai discutir isso. E se Deus quiser, a gente vai comer uns pasteizinhos também, de pizza. Fala Deus. Fala Deus. Alguém vai trazer também uma torta de maçã, mas não sei quem. Tá bom? Não, fala isso não. Tá aqui. Mas, gente, eu vou terminar com uma última aplicação. E essa aplicação é muito importante para a gente. Existe uma passagem na Bíblia que fala em Lucas 18, em que Jesus conta o seguinte, eu queria que você prestasse atenção nisso agora. Jesus conta a história de um fariseu e um publicano que foram até a sinagoga orar. O fariseu olhou para o publicano, que estava no banco de trás, ele estava lá na frente, perto dos sacerdotes, e disse, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não nasci cachorro, nem mulher, nem igual esse publicano. Parece brincadeira, mas essa era a oração típica de um judeu. Senhor, graças a Deus, porque eu não sou, nem nasci cachorro, nem nasci mulher e nem nasci estrangeiro. E nesse caso, graças a Deus, porque eu não sou ladrão, corrupto, safado, que nem esse publicano. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Eu sou 10, eu sou o máximo. Muito obrigado. Aleluia. O publicano bateu no peito, lá atrás, não levantou o seu rosto e chorando disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e não mereço o seu perdão. Jesus vira para mim e para você e diz assim, o fariseu foi para casa com pecado na conta dele. Já o publicano foi para casa justificado. Talvez você não entenda esse texto. Deixa eu explicar o que é um publicano. O publicano é um cobrador de impostos, mas não tem nada a ver com o cobrador de impostos dos dias de hoje. Naquela época, vocês sabem que Roma tinha invadido a Judéia. Eles eram os inimigos. E quando a Bíblia fala assim, se teu inimigo te esbofetear uma face, oferece a outra, é porque isso que um cidadão romano fazia com o judeu. Ele esbofeteava assim, sabe? Eu sempre digo, igual o Edmundo no jogo da Copa da seleção brasileira foi fazer isso com a Argentina e levou numa... Vocês lembram disso? Não, né? Ok. Vocês são muito... Tudo bem. Isso era comum. Então Jesus disse, se um romano fizer isso com você, oferece outra face. Quando um romano estava saindo do Salles com as bolsas de compra cheias, pesadas, ele dizia, ô judeu, vem cá, toma aí, carrega aí. E aí Jesus diz assim, se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E quem é o publicano? O publicano é o cara que virou amigo deles e cobra impostos deles. O ressentimento e a dor contra o Império Romano é imensa. Calcula-se que nos últimos 30 anos antes que Jesus viesse, cerca de 1 milhão de judeus tinham morrido por guerras e invasões causadas pelos romanos até a total conquista da Judéia. Todo mundo tinha um parente, um amigo, que tinha morrido por causa do Império Romano. E quem é esse publicano? É aquele safado que se aliou com esses caras e ainda cobra imposto deles. E Jesus disse que esse cara é que foi justificado. Jesus está dizendo para mim, sabe aquela pessoa que te traiu, te machucou, te magoou, deixou uma pedra no seu peito? Se ela pedir perdão a Deus e dizer, você tem misericórdia de mim, ela é justificada. Você não.
Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Sabe aquelas pessoas que te machucaram profundamente, mas profundamente, deixaram uma mágoa indelével no seu coração, uma marca, um amassado, que nada mais vai consertar? Essas pessoas podem alcançar justificação, mas se você no seu coração não a perdoar, você não vai ser justificado. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho uma coisa mais linda ainda nesse texto. Sabe aquilo que você fez, e você sabe que machucou alguém, e cometeu uma dor sobre alguém, e você diz, não tem mais jeito, o que eu fiz não tem volta. Senhor, o que eu posso fazer? Não dá. O que eu fiz é inominável. Não dá para voltar atrás. O Senhor Jesus está dizendo para mim que você tem cura, que você pode alcançar o perdão, porque Deus pode restaurar a sua vida pelo sangue do Cordeiro. Isso é lindo, porque Deus está dizendo para mim que não tem gente melhor nem pior no reino dos céus. Só tem um que é bom, e esse bom é Jesus. Ele me lava e me purifica de todo pecado. Amém. Pela graça de Cristo Jesus. O que nós vamos celebrar agora é o que a gente chama de ceia. O que é a ceia? A ceia é quando eu como o pão, bebo do sangue de Jesus, e eu entendo que Jesus pagou o preço, limpou os meus pecados, e eu saio daqui completamente limpo de qualquer culpa, porque tudo que precisava ser feito foi pago pelo sangue do Cordeiro, e agora eu alcancei o perdão, porque há uma pessoa no céu que está viva, que é o Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, é o meu intercessor e advoga a minha causa. Deus não olha para mim, porque se olhasse para mim eu estava ferrado. Ele olha para Jesus e sabe que Jesus não tem culpa alguma, é justo e todos os pecados da minha vida estão sobre Ele. Amém por isso. E é isso que eu quero convidar você. Eu tenho dois convites para você. Primeiro convite, se você quer conhecer mais do Evangelho de Cristo Jesus, vem conversar comigo depois da nossa reunião. Nós vamos ler juntos o Evangelho em Lucas. Segunda coisa, eu quero ler com vocês um texto bíblico. Porque quem pode participar da ceia do Senhor? Bom, nós batistas entendemos que todos aqueles que deram a sua pública profissão de fé, foram batizados, podem participar da ceia. Mas nós da Igreja Batista da Orla temos o hábito de não dizer que você precisa ser batizado. Nós fizemos assim. Nós entendemos que uma coisa não é ligada à outra. Isso não quer dizer que você não deva ser batizado. Mas isso é um problema seu. Deve participar da ceia quem perdoou, quem pediu perdão dos seus pecados e perdoou a todo mundo que o machucou. Então façam isso de consciência limpa. Eu vou ler um texto bíblico, que são instruções do apóstolo Paulo sobre como nós devemos proceder, e logo em seguida nós vamos distribuir a ceia. Eu vou convidar o pessoal do louvor para estar aqui, enquanto eu leio com vocês esse texto bíblico. Gente, eu queria ler um texto bíblico de instruções sobre isso. Eu preciso do microfone, vocês estão me ouvindo? Tá bom? Tá. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. E aí Paulo diz, recebi instruções do próprio Senhor Jesus e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e ele deixa muito claro, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue e minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice,
estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Amém. E repetirão. E vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Se querem tomar parte nessa lembrança, examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Eu deixo com vocês essas instruções do apóstolo Paulo para que a gente participe da ceia do Senhor. Quando será distribuída a ceia, nós vamos cantar Quanto Amor. Amém.